Boa tarde, Brasil. Boa tarde, produtor rural. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Aumento na produção de soja e milho no Brasil deve colher a maior safra de grãos da história, aponta a estimativa da Conab. Tributação no agro. A Sociedade Rural Brasileira entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra a cobrança do FETAB em Mato Grosso. E ainda, plantio do milho segunda safra chega a 14,3% da área no Centro-Sul. Ritmo dos trabalhos é o mais lento dos últimos 5 anos. Tem ainda as cotações, a previsão do tempo e, claro, a sua participação. O Mercado e Companhia já está no ar. E a Sociedade Rural Brasileira entrou ontem com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a validade do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o polêmico FETAB do estado do Mato Grosso. De acordo com a SRB, a cobrança do tributo é indevida e apresenta violações econômicas e orçamentárias. Para mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora com o jornalista Luiz Patroni, o meu colega, que é o correspondente lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá. Boa tarde, Patroni. Como é que esse caso está repercutindo aí entre os produtores, entre as autoridades do estado? Boa tarde. Oi, Tobias, boa tarde para você, boa tarde a todos. Grande polêmica, né? Já havia o anúncio da SRB no ano passado que faria, né, entraria com essa ação no STF, uma ação, aliás, muito bem fundamentada, segundo alguns advogados com os quais eu conversei, uma ação que tem mais de 70 páginas, são quase 80 páginas, apontando, então, o que na avaliação dos advogados aí que representam a sociedade rural brasileira, quais seriam os pontos que colocariam como inconstitucional na avaliação deles a cobrança do FETAB. Bom, você perguntou sobre a repercussão por aqui, né? Tem se falado muito, claro, entre os produtores, entre as entidades, sobre este assunto. Por enquanto, ainda não há um posicionamento oficial, uma manifestação de nenhuma das entidades que representam o setor produtivo aqui em Mato Grosso e também não há um comunicado oficial do governo do estado. O governo disse que ainda não foi notificado dessa ação e por isso não vai se posicionar. Uma coisa que fica clara aqui em Mato Grosso, Tobias, é que os produtores, eles não questionam o pagamento do FETAB, os produtores aqui em Mato Grosso. O grande questionamento, a grande polêmica sempre no campo aqui, diz respeito à aplicação desses recursos, né? O fundo foi criado em 2000, já são 2 décadas aí, né? E a aplicação desses recursos é que, assim, é questionada pelos produtores. Eles não veem esse dinheiro ser transformado em obras, né, em infraestrutura, melhorar as condições da infraestrutura aqui do estado. Bom, vamos ouvir quais seriam alguns dos fundamentos e as fundamentações da Sociedade Rural Brasileira nessa ação com um dos advogados, o Marcelo Guaritá, que mandou um vídeo para a gente explicando alguns pontos aí que compõem esse texto. Vamos ver. A entidade se preocupa muito com a proliferação desses fundos. O FETAB é o maior deles, mas existem outros. Isso tem se tornado recorrente no Brasil e a esperança é que o judiciário coloque um freio nesse sistema de arrecadação paralelo que está se formando. Os fundos recebem valores de contribuintes do Estado e que acabam destinando esses valores ao bel prazer do governante, inclusive para associações privadas, o que nos parece inadequado. A sociedade rural montou um corpo jurídico para estudar essa figura jurídica estranha, anônima, incomum, indevida, e a conclusão que se chegou é que existem muitas inconstitucionalidades no FETAB. A Rural consultou o professor Heleno Taveira Torres, professor da USP, que deu um brilhante parecer, um belíssimo parecer, enumerando os muitos vícios de inconstitucionalidade que acometem o FETAB. A ação busca declarar inconstitucional não só o FETAB propriamente dito, mas também todos os fundos que compõem. FACS, IAGRO, FAMAD, FABOV, IMAFIR e todos os outros que andam de mão dadas com o FETAB. A conclusão é que o fundo não pode sobreviver, ele tem vícios na sua origem, ele tem vícios no seu destino, não é voluntário, a facultatividade suposta facultatividade do FETAB não ocorre na prática, a ação mostra isso. O produtor que não recolhe
o FETAB ele está sujeito a um adicional de ICMS, é um ICMS muito mais agravado, sem regime de apuração mensal, cria regra no país. O Supremo vai entender a importância de se frear esse tipo de arrecadação, sob pena de se não mais conseguir voltar ao caminho da constitucionalidade. É importante que se olhe isso com todo cuidado, e a ação mostra que o FETAB é um sistema de arrecadação, um microsistema de arrecadação que merece ser aniquilado por motivos técnicos, não só econômicos, mas principalmente por motivos técnicos. É uma cobrança inconstitucional, indevida e que precisa acabar. Bom, a informação que a gente tem, Tobias, é que o ministro que ficará como relator desse caso é o ministro Gilmar Mendes, né, que inclusive é aqui de Mato Grosso. Bom, um dos pontos ali que o advogado comentou diz respeito aos outros fundos, e aí acende um sinal de alerta, já a gente percebe essa movimentação nos bastidores. Esses outros fundos são, por exemplo, o FACS, que ele mencionou, que é o Fundo de Apoio à Cultura da Soja, que hoje chama IAGRO, né? O IMA-MT, Instituto Mato Grossense do Algodão aqui em Mato Grosso, também tem o FABOV, o FAMED, que é destinado à madeira, e um fundo também destinado a grãos especiais. São fundos que estão na mesma lei do FETAB. Eles não utilizam recurso do FETAB, não é nenhum dinheiro do FETAB repassado a esses fundos. São fundos que têm uma contribuição aí dos produtores individual, né, para cada um desses fundos, e são fundos aí que sustentam, por exemplo, pesquisas de campo aqui em Mato Grosso, pesquisas de desenvolvimento de novas tecnologias consideradas extremamente importantes para o desenvolvimento das cadeias produtivas aqui no estado. A grande preocupação é que, se essa lei for considerada inconstitucional, a lei do FETAB, esses fundos também assim o serão. Esse é o grande X da questão aqui em Mato Grosso, né, com relação ao desdobramento dessa ação aí movida pela sociedade rural brasileira. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aí. No ano passado, só para comentar, o governo arrecadou aí mais de R$1,5 bilhão de reais com o FETAB, pouco mais aí de 300 milhões, cerca de 400 milhões de reais foram aplicados devidamente em infraestrutura, né? Essa é a grande diferença que deixa os produtores aqui bastante insatisfeitos quando o assunto é FETAB. Tobias. Obrigado, Patrone. Então quer dizer que com essa jogada aí da SRB agora, muda a situação do jogo, do tabuleiro, é um contra-ataque agora dos produtores. Ou seja, Patrone, muita légua de pano para essa manga aí dessa ação agora, né? Maravilha. Vamos Exatamente, aguardar, então. Né? Vai ser um processo longo aí, vamos ver. Um abraço. Abraço, Patrone. Brigadão. E o nosso Brasil deve colher o maior volume de grãos da história nesta safra aqui. As projeções apontam para mais de 251 milhões de toneladas, crescimento de 3,8% comparado com a safra passada. Confira os detalhes do 5º levantamento realizado pela Conab e divulgado hoje. A produção brasileira de grãos pode ultrapassar as 251 milhões de toneladas na safra 19/20, o que representa um crescimento de 3,8% se comparado à temporada passada. Com isso, o país pode atingir um novo recorde de colheita, caso as condições climáticas sejam favoráveis. De acordo com a Conab, a produção de soja 19/20 deve atingir um novo recorde e chegar a 123.249.000 toneladas do grão, crescimento de 7,1% na comparação com o ciclo anterior. Já para o milho, é estimado que a primeira safra chegue a 26.058.000 toneladas, alta de 1,6% em relação à safra anterior. Para a segunda safra do grão, é projetada uma evolução de 0,1% e chegar a 73.271.000 toneladas. Já na região chamada de Cealba, composta por Sergipe, Alagoas, Nordeste da Bahia, Amapá e de Roraima, a Conab estima uma terceira safra de milho em mais de 1 milhão de toneladas, 5,1% a menos do que foi colhido na temporada passada. Com isso, o Brasil deve atingir uma produção total de milho de mais de 100 milhões de toneladas, alta de 0,4% ante o ciclo anterior. Regularização fundiária e crédito rural são temas da reunião de hoje da Frente Parlamentar da Agropecuária, a gloriosa FPA. A repórter Paola Cuenca está lá e traz os detalhes para a gente. Ô Paola, boa tarde. Quais são as notícias fresquinhas aí que você traz para a gente?
Boa tarde, Tobias. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, a reunião ela está terminando por agora. Os parlamentares eles estavam comentando a respeito da medida provisória da regularização fundiária, que hoje vai ter a primeira audiência pública acontecendo no Congresso Nacional. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está presente na reunião. O secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio, também participou, até já conversou com os jornalistas aqui. E quando o Eduardo Sampaio conversou conosco, ele falou justamente da MP do Agro, a MP 897 de 2019, que está para ser votada na tarde de hoje na Câmara dos Deputados. E a respeito dessa MP, que prevê melhores condições de crédito agrícola, que a gente conversa agora com o deputado federal Arnaldo Jardim. Arnaldo, boa tarde, muito obrigada por conversar conosco. Como que está as conversas de bastidores a respeito dessa MP? Ela é votada hoje mesmo na Câmara? Pode ter algum destaque, algum impedimento? Olha, está tudo muito bem encaminhado, Paulo, a todos os amigos do canal. Nós tivemos uma conversa hoje, antes da reunião, eu estive com o presidente Rodrigo Maia, é o item principal da pauta hoje, primeiro. Por outro lado, o consenso que se estabeleceu na comissão especial, junto ao relatório do Pedro Lupion, foi muito positivo. Vamos relembrar, nós estamos falando do CPR, nós estamos falando do patrimônio de afetação, nós estamos falando de um conjunto de normas que regulamentam aquilo que nós chamamos do nosso crédito agrícola, né? Então está muito bem estabelecido, tem um adicional importante que é a regulamentação dos CBIOS, que exatamente estabelece a tributação sobre instrumento fundamental para os biocombustíveis também. Algum outro detalhe pode surgir durante a votação, mas está muito bem encaminhado, grande consenso entre os líderes para aprovarmos hoje. A gente estava até conversando que aquela questão das cédulas, né, de produtos rurais, que é uma parte que está ali ainda um pouquinho em discussão, né, deputado? Como que vocês veem? Pode ter alguma mudança? Do jeito que está definido ali o texto, pode atrair esses investimentos estrangeiros? Já vai ser bom para o agronegócio? Acho que está equilibrado para isso, atrair investimentos estrangeiros e, por outro lado, limitar a utilização das cédulas para que elas não sejam envolvidas em processo de recuperação judicial, preservando assim esse instrumento importante para que ele continue a ter liquidez e objetividade para o financiamento agrícola. Perfeito, muito obrigada, deputado. A gente conversou com o deputado federal Arnaldo Jardim, que é do Cidadania de São Paulo, e como a gente falou, às 4 horas da tarde, na ordem do dia, vai ter a votação da MP do Agro, e aqui ainda na reunião da FPA, continua o debate a respeito da MP da regularização fundiária, que vai ter a primeira audiência pública realizada hoje no Congresso Nacional e a segunda amanhã mesmo, na quarta-feira. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.